E lembro-me de um caso de um senhor com 77 anos que tinha sido abusado aos 5 anos e só partilhou connosco pela primeira vez aos 77. Significa que ele esteve 72 anos em silêncio. E as pessoas não percebem o que isto é, porque significa que ele passou por toda a sua vida, fez a escolaridade, começou a trabalhar, teve 3 casamentos, e ninguém, ou melhor, ele nunca sentiu segurança com ninguém da sua vida para partilhar esta história, e partilhou connosco pela primeira vez aos 77 anos. Pois. E as pessoas não entendem. E eu costumo dizer, quando falo com profissionais mais jovens ou com estudantes universitários, disse: é o vosso avô. O feminismo ganhou novo fôlego nos últimos anos e está hoje sob os holofotes da opinião pública. Enquanto as mulheres se reinventam e chamam a si estes combates, há um silêncio ensurdecedor do outro lado. Não existe uma discussão sobre que homens queremos e, sobretudo, os próprios não estão a fazer esse debate. Mas pode o feminismo converter-se numa verdadeira mudança cultural sem que os homens se façam presentes? O meu nome é Maria Ana Barroso, tenho 46 anos, fui jornalista e hoje sou psicóloga, mãe de um rapaz de 12 anos e uma feminista convicta. Neste podcast vamos quebrar o silêncio, pôr homens e mulheres a falar sobre a visão que têm da masculinidade e encontrar pistas sobre o que pode mudar. Este é o podcast Um Homem Não Chora. O convidado de hoje é Ângelo Fernandes, fundador e diretor da Quebrar o Silêncio, associação sem fins lucrativos que apoia homens e rapazes sobreviventes de violência e abuso sexual. A funcionar desde 2017, já recebeu mais de 700 pedidos de apoio de homens e rapazes. Olá, bem-vindo. Olá, obrigado, Ângelo. boa tarde. Obrigada por estar aqui a conversar connosco. Um dos dados que é bastante impactante, quando falamos da violência sobre rapazes e homens, é o de que se estima que 1 em cada 6 homens seja vítima de alguma forma de violência sexual até aos 18 anos, ainda que muitos depois não apresentem queixa e, portanto, isso faz com que o retrato não seja absolutamente fidedigno, não é? Antes de entrarmos no retrato do que é esta realidade, do que são as vítimas, os agressores, de quem são, a propósito desta questão de não apresentarem queixa, fiquei a pensar, porque isso também acontece quando as vítimas são mulheres e raparigas. Sim. Mas consegue dizer-me qual é a diferença? Ou seja, se isso já acontece nos homens e nas mulheres, quão mais grave, no sentido destes homens e estes rapazes não procurarem ajuda, não anunciarem, quão mais grave é a situação? Bem, no caso destes últimos. Eu lembro-me, por exemplo, boa tarde, antes de mais, lembro-me de um estudo que li, penso que era inglês, em que falava com mulheres e homens sobreviventes e, por exemplo, só a nível de identificarem a história que tinham passado como abusiva, como violência sexual, e identificarem-se como vítimas ou sobreviventes, a diferença era que, do total, 64% das mulheres identificava que tinham passado por uma situação de violência sexual e apenas 16% dos homens. Portanto, nós aqui já vemos aqui uma discrepância bem grande desta realidade. Mesmo antes de se chegar a fazer uma queixa ou qualquer Exatamente, coisa, não é? Ou seja, dos homens não sequer perceberem que foram vítimas de violência sexual e, ou quando percebem, não se identificarem como vítimas. E aqui nós temos aqui várias razões, pelo menos, para isto acontecer. Por exemplo, nós temos aqui um trabalho, por exemplo, na área das mulheres, que já começou há muitas décadas para criar uma consciência social, pública e política de que a violência sexual afeta mulheres e que há respostas para as mulheres, não é? Para os homens ainda não há, ou melhor, não existe ainda essa consciência. A própria OMS diz que a nível, por exemplo, de literatura científica, os homens nesta área têm um atraso de 20 anos. Ok, portanto também não há assim tanta literatura científica, e já existe bastante, mas ainda não existe para nós o suficiente. E tudo isto cria um contexto que os homens não têm conhecimento sequer que podem ser vítimas de violência sexual, que esta é uma possibilidade. Então, o que acontece é que quando um homem é vítima de abuso sexual, muitas vezes acaba por sentir que foi um caso isolado, que é a exceção à regra e que não merece procurar apoio. E eu costumo dizer, por exemplo, o nosso Código Penal não tem género, mas como se fala muito de violência sexual contra mulheres, os homens muitas vezes ficam perdidos nesta conversa e não sabem bem depois onde se dirigir, não é? Nós temos 7 anos,
pronto, como sabes, esta conversa relativamente há pouco tempo, por isso é importante para nós também falarmos, por exemplo, podcasts, entrevistas, ou onde é possível. Sem dúvida. E nós temos essa consciência, por exemplo, sempre que partilhamos, por exemplo, um testemunho novo no nosso website, quando damos uma entrevista, quando o sobrevivente também partilha a sua história, nós vemos um aumento nos pedidos, porque os homens identificam-se com essas histórias e percebem que realmente aquilo que aconteceu com eles não era uma brincadeira estranha, que afinal não era uma demonstração de afeto, que não era uma demonstração de amor, era abuso sexual. E então esta é outra das questões, que é as pessoas em geral não sabem bem o que é abuso sexual, não é? E então quando não se sabe o que é a própria definição de violência sexual, também não podemos esperar que as pessoas, nomeadamente neste momento os homens, possam identificar que foram vítimas de um crime se não sabem que esse crime existe, não é? E então é assim, é um pouco complicado, ainda estamos aqui com algum trabalho por fazer. Pois, e no fundo, agarrando no que disse, e de facto, ou seja, há uma questão que é comum, aliás, a maior parte das questões até são comuns, mas que é a questão de não saberem, ou em alguns casos por efeito traumático não terem consciência, não é? Só mais tarde as memórias desses eventos traumáticos virem ao de cima. Como por outro lado isso que dizia, não é? Que há filmes, há a tal questão da identificação que de facto vai ajudando muito mais a que as mulheres, ainda bem, não é? Mas que depois deixa os homens de facto fora disto, não é? É um trabalho que temos que fazer. Nós trabalhamos também com associações que trabalham com mulheres e nós discutimos muito, portanto, é um problema, ainda ontem falava com umas colegas, que realmente a violência sexual é um tema tabu, é um tema que normalmente as pessoas não querem discutir, ou quando discutem é de uma forma muitas vezes se calhar aquecida, mas se calhar pouco informada e pouco informativa. E, por exemplo, mesmo a nível social, então discutimos isto, assim, um parênteses, não é um tema bonito, por exemplo, para as causas sociais, por exemplo, de entidades, de empresas que queiram. Normalmente o ambiente, as crianças, são causas mais fáceis de se aproximar e ficam, sei lá, mais bonitas num site. Nós já tivemos casos de empresas que nos apoiaram e que recusaram completamente um post nas redes sociais ou uma entrada no nosso blog porque não queriam associar o nome da empresa, a marca da empresa, a identidade, à violência sexual, porque é um tema que é sujo, não é um tema bonito, não é? Pronto, não é vendável. E tudo isto contribui para ser um tema sujo e oculto. Que ainda vitimiza mais então as vítimas, que não ajuda sentido, de todo, não é? E depois nós temos aqui os homens, por exemplo, eu lembro-me de casos em que basicamente os homens crescem e só mais tarde, quando com alguma maturidade e algum conhecimento, vão percebendo, por exemplo, que não se tratou de relações sexuais, aquilo que lhes aconteceu, não é? Pronto, aquele caso do primo não era a exploração do corpo, era abuso sexual. Portanto, há aqui também aquilo que dizia há pouco do que é violência sexual. Quando muita gente ainda acredita que só violação e só os atos penetrativos é que é violência sexual, então estamos a esquecer um grande número de vítimas, uma grande porção de vítimas em que não houve atos penetrativos, pode ter havido um toque, pode haver outras formas, mas que podem ser e são também potencialmente traumáticas. E isso é preciso nós não esquecermos nenhuma vítima, porque nós falamos de trauma e é fundamental falarmos de violência sexual e falarmos de trauma. Se não falarmos de trauma, estamos a perder aqui uma boa parte da conversa. E os homens muitas vezes tendem a desvalorizar até o impacto traumático que teve nas suas vidas e muitas vezes integram como se fosse parte da sua personalidade ou da sua identidade. Eu sempre fui desconfiado, eu nunca me dei facilmente a ninguém, não faço amigos com facilidade. Vão percebendo... leem as consequências. Sim, assim. Sim, sempre fui uma pessoa ansiosa, sempre me preocupei com tudo e com todos, e depois quando vamos perceber percebem que afinal são consequências do trauma e que não é necessariamente como eles são, não é a identidade, é algo que lhes aconteceu. E este acho que é um dos momentos importantes quando um homem nos procura. Nós fazemos um teste para ver se há stress pós-traumático ou não, e a esmagadora maioria dos homens que nos procuram tem perturbação de stress pós-traumático. E isto é importante porque depois é um momento de alívio, ok? Eu não sou assim, eu não sou nenhum extraterrestre, simplesmente estas são as consequências de algo que me aconteceu. E há aqui uma demissão que eu acho que é saudável, perceber que o abuso não faz parte da sua identidade, faz parte da sua história, mas não faz parte de quem eles são.
Estava a pensar aqui numa coisa que confesso que me surgiu agora na conversa, que não me tinha surgido, quando nós pensamos e já lá vamos, nas razões que levam, fazem com que os homens adiem, mesmo quando já têm consciência que adiem uma queixa, um pedido de ajuda, seja o que for. Estava aqui ao mesmo tempo a pensar, até porque isto é muito também um dos grandes temas deste podcast, quando se fala de masculinidade, que é, nós temos ainda hoje, não só as mulheres pedem muito mais ajuda a profissionais de saúde mental, não é? Como elas próprias, pela forma como foram educadas, para um maior desenvolvimento da sua inteligência emocional face aos homens, isso também contribui para que depois as coisas sejam diferentes e, portanto, que eventualmente é mais uma coisa que joga contra os homens e os rapazes. Sim. Porque se conhecem pior, porque não têm não foram estimulados para essas competências do cuidado. Do cuidado. Que é do cuidado. Acho que a área do cuidado não está na educação dos homens e dos rapazes e é grave que não seja. E a educação, a forma como os homens e os rapazes são educadas, muitas vezes que é para a não exploração das emoções e dos sentimentos, para serem estoicos, para serem conquistadores, para terem até comportamentos predatórios muitas vezes, não ajuda. Porque se nós vimos de uma forma geral, sem falar da violência sexual, os homens não procuram cuidados médicos, na generalidade não procuram cuidados médicos, e especialmente uma ótica preventiva, ok? Portanto, e muitas vezes quando vão ao médico, muitas vezes, acho que sobre isto, não sabem como identificar, nem sabem explicar o motivo pelo qual vão ao médico. Pronto, eu penso que isto é extremamente grave, não é? Alguém que não vai ao médico e quando vai tem dificuldades em expressar, em exprimir aquilo que sente. Se nós juntarmos tudo isto, mais a questão das masculinidades, do que aquelas ideias ainda estereotipadas de que um homem que é homem sabe resolver os seus problemas sozinho, homem que é homem não chora, homem que é homem não pede ajuda, e depois colocarmos ainda todo o tabu da violência sexual, não estamos a facilitar o caminho a ninguém, não é? Pronto, os homens muitas vezes não procuram apoio porque é um símbolo de serem fracos, vai significar que são fracos. E isto nota-se bastante, porque nos obstáculos ao apoio é mesmo a questão das masculinidades, aqueles modelos mais conservadores, mais antigos, em que reforça primeiro que um homem não pode ser abusado sexualmente, só o abusador, nunca a vítima. Portanto, isto aqui temos a superposição das masculinidades, mas também com os mitos em relação à violência sexual. E depois temos todas essas questões. O que é que significa, o que é que faz de mim enquanto homem se eu fui vítima? Faz de mim menos homem? Faz de mim um homem efeminado, muitas vezes? Uhum. Faz de mim, será que eu tenho alguma coisa feminina dentro de mim que eu próprio não sei? Que atrai, Bem, enfim. Há tantas questões que depois vão todas promover o silêncio ou a manutenção desse silêncio, não é? E nós reforçamos que nenhum homem por ter sido vítima é menos homem por isso, portanto, não, mas é claro que nós sabemos que a certa altura vai mexer com o homem e pensar e vai questionar, não é? É natural. E isto é importante porque muitas vezes também até mesmo as questões da homofobia que estão de mãos dadas, não é? Com estas questões, a maioria dos abusadores são homens e são homens heterossexuais. Ok, portanto isto normalmente traz assim muitas questões associadas que as pessoas não compreendem porque ainda há aquele mito que só os homossexuais é que abusam de outros homens e sabemos que a maioria não é essa a verdade. A maioria são mesmo homens heterossexuais. Portanto, sim, parece que é uma ideia, desculpa interrompê-lo, ainda de uma certa perversão, eu acho que isso já reduziu bastante, mas de uma certa perversão associada à homossexualidade. Sim, sim. Quando entrou, não é? Que às vezes nós gostamos de pensar que é uma ideia antiga, mas que não é assim tão antiga. Ou seja, mesmo que seja antiga, os ecos ainda se fazem sentir bastante. E depois quando nós temos um homem heterossexual que foi abusado por outro homem heterossexual, isto mexe bastante. O que é que isto significa? Porque é que eu atraí aquele homem? Pronto, há tantas questões. E muitas vezes acontece termos homens heterossexuais que procuram quebrar o silêncio, em que são homofóbicos, porque não compreendem a razão pela qual foram abusados. Quando nós começamos a desconstruir e explicar o porquê, vão percebendo que afinal não tem nada a ver com a orientação sexual, tem mais a ver com poder, tem a ver com controle. E rapidamente a homofobia desaparece, não é? E passa a ser substituída, se calhar, mais pela raiva que já tinham e ódio, se calhar, contra o abusador, mas não por ele ser homossexual ou heterossexual, mas pela pessoa e pelo aquilo que ela lhe fez, não é? Portanto, mas aqui há uma coisa que eu acho que é fundamental,
quer para os homens sobreviventes, quer para o público em geral, que é a psicoeducação. Se as pessoas não souberem do que estamos a falar, é muito difícil que as pessoas sequer tenham ideia de que possam ter sido abusadas sexualmente. E as pessoas muitas vezes reagem, mas uma pessoa não sabe. Muitas vezes não sabe, não é? Porque se o abusador ensinou, e ensinar é mesmo aqui o termo correto, à criança que é assim que os adultos manifestam o afeto com as crianças, enquanto criança, a criança está a receber aquele vínculo, está a receber aquele modelo, não é? E vai esperar que se calhar que os adultos se comportem assim, só mais tarde vai perceber. Além de que muitas vezes, não é, os abusadores exercem um poder tão grande e um controle tão grande sobre as crianças que elas são reféns deste controle, ficam silenciadas. Além de que também pode haver situações, como disse há pouco, em que o trauma não registra as memórias e a pessoa vive sem memória, só mais tarde é que vai ter acesso às memórias, e nem todos os casos são assim, não é? Portanto, é importante perceber, e quando, por exemplo, nós ensinamos e explicamos que 1 em cada 6 homens é vítima de violência sexual, normalmente a reação que nós temos é de surpresa, as pessoas ficam surpreendidas de 1 em cada 6, e fazem questões, mas 1 em cada 6 é muito, mas nós não sabemos, e ficam um pouco até exaltadas nesse sentido. E eu costumo dizer, não sabem, porque 1 em cada 6 e 1 em cada 3 raparigas e 1 em cada 5 crianças, os números são assustadores de facto. Mas eu costumo dizer, vocês, quando trabalho com profissionais, digo, se vocês lidam com vítimas de violência sexual, e a resposta normalmente é não. E eu não pergunto se trabalham com, eu pergunto se lidam. E a verdade é que lidam sim, não toda a gente lida, porque os sobreviventes são os irmãos, são os amigos, são os colegas, os primos, os colegas da universidade, os colegas do trabalho, porque isto aconteceu na infância, na maior parte dos casos, e as vítimas crescem e se tornam-se os nossos amigos. Portanto, é comum que, se calhar, 1 ou mais amigos nossos tenham passado por estas situações. Tanto que, quando nós dizemos 1 em cada 6, se for num contexto, por exemplo, de seminário ou de congresso, e haver alguns homens, porque não é assim tão habitual, é comum vê-los a contar quantos homens estão na mesma sala e perceber, ok, se estamos aqui 12, significa que pelo menos 1 ou 2 já foi vítima de abuso sexual. Sim. E a realidade começa a ser diferente. E isso é importante perceber, porque também costumo dizer isto, porque acho que é importante, que é, eu não sei, ninguém sabe, de acordo com a forma como alguém se veste ou se comporta, qual é o histórico de violência dessa pessoa. Não sabemos para a forma como fala. Sim. Ou veste. Não está escrito não está marcado não há no forma, corpo. Não é? Mas eu costumo dizer que aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, tem um impacto nas pessoas vitimadas, nos sobreviventes, porque muitas vezes quando nós olhamos para aqueles casos, por exemplo, quando um homem é abusado por uma mulher ou um rapaz, e os comentários são, que sorte dele, a quem me dera a mim, uma violação das boas, sou eu que não tive esta sorte, quando estes são os comentários, estas são as reações, isto contribui para a manutenção do silêncio das vítimas. E quando nós dizemos isto numa conversa de amigos, num jantar de família, estamos a dizer para alguém que esteja presente e que foi abusado e que queira falar, tu comigo não podes contar. Sim, a tirar a legitimidade quase. Sim, para... Porque é motivo de troça, e de escrutínio. Porque é que só falam agora, porque é que demoram tantos anos, porque é que não falaram antes, querem fama, querem dinheiro. Bem, e depois perguntam-nos porque é que as vítimas demoram tanto tempo. E dizem, há muitas respostas, mas esta é uma delas, porque nós temos uma sociedade que não é amiga das vítimas, não é? Cada vez que alguma vítima fala, há sempre um escrutínio imenso, como se as vítimas tivessem que responder a um guião, que ninguém sabe bem qual é, não é? Para ser a vítima perfeita, e a vítima perfeita não existe, e as pessoas não têm essa noção. Existem seres humanos, não é? Regressando ou relacionando com o que estava a dizer, vocês referem também que os homens demoram em média mais de 20 anos a pedir ajuda, não é? Sim. Já enumerou aqui um conjunto de razões que nos ajudam a perceber porque é que isto acontece. Esta questão dos 20 anos tem a ver com o quê? Com a chegada à idade adulta, com uma maior maturidade? Sim, também. A questão é que muitas vezes, quando acontece na infância, mesmo na idade adulta também acontece isto, mas quando acontece na infância e que a criança muitas vezes não sabe que foi vítima de abuso sexual, não é? E cresce e vai normalizando, digamos assim, ou melhor, o abusador faz com que ela integre o abuso como algo natural, ou uma brincadeira, mas não como abuso. E mais tarde é que vai percebendo, à medida... É curioso, por exemplo, no caso dos homens, nos meninos, os poucos que partilham, quando são crianças, à medida que vão crescendo, a probabilidade vai diminuindo. Ou seja, é mais habitual que um menino pequenino partilhe com a mãe, por causa das questões dos papéis de género aqui são importantes, mas à medida que vão crescendo e os estereótipos vão se instalando e vão se enraizando, deixa de ser, as probabilidades de partilhar vão diminuindo, porque depois é aquela questão do homem, que o homem não chora. Sim, a vergonha. Tens que ser homem forte. Sim. Pronto, só mais tarde,
quando já têm uma vida mais ou menos avançada, com 30, 40 anos, e já têm algum conhecimento sobre as questões, e vão percebendo, e muitas vezes em conversa com amigos, percebem, por exemplo, quando os amigos partilham, sei lá, coisas que os pais faziam com eles percebem, o meu pai não era assim, ou então o meu primo, o meu tio, a minha mãe, e vão percebendo que afinal as relações que tinham no passado, mesmo que tivessem sido estranhas ou dolorosas, não eram de abuso, eram normal na sua realidade. E depois vão comparando e vão percebendo que afinal alguma coisa de errado já estava e vão começando a dar forma. Claro que também temos homens que, por uma questão que já estão em crise, já não aguentam mais, já passaram tantos anos a sofrer em silêncio, que chega um momento de crise e que é um momento ou vai ao racha um pouco por aí, não é? Estava a tentar fugir essa expressão, mas sim. Melhor, não é? E que é agora ou nunca, não é? E que estão desesperados quando nos procuram. Depois temos homens com outras razões, por exemplo, no momento em que, por exemplo, que são pais, e percebem que têm que se organizar, têm que se resolver para serem bons pais, para estarem presentes na educação do filho ou da filha, ou então também quando a criança chega à idade que eles tinham quando foram vítimas de abuso sexual e começam a perceber que aquela criança que está à frente deles, que está à frente, é inocente. Quase como se fosse não é um confronto, mas é com o lugar onde eles estavam. É porque muitas vezes os sobreviventes, os sobreviventes interiorizam que foram os culpados, ou porque não disseram que não, ou porque permitiram, ou porque queriam, por várias razões. E quando percebem que aquela criança com 5, 6 ou 8 anos é inocente e que não tem maldade nenhuma e que só podia ser manipulada a fazer qualquer coisa, eles começam a perceber, então no meu caso também foi isso que aconteceu. E isto leva a um momento de introspecção e de alguma reflexão que depois pode desencadear um pedido de apoio. Também temos casos em que só nos procuram quando o pai ou a mãe morreu, porque querem proteger a família, não querem trazer aquela informação à família, ou quando o abusador morreu também e sentem que já estão livres de procurar apoio. Portanto, há vários motivos. Razões, mas há assim essas mais prevalecentes, não é? Estados de doença mental muito exato, estarem em grande sofrimento psicológico, não é? Sim. A paternidade e o desaparecimento, digamos assim, do agressor ou agressores. E depois, claro, que quanto mais fazemos este trabalho de divulgação, também vai acontecendo, vem uma notícia, vem uma entrevista nossa, sabem da nossa existência, identificam-se com aquilo que estão a ler e fazem a ligação com a sua história e procuram também o nosso apoio. Uhum. Vocês dizem a certa altura, lembram uma coisa que, lá está, que às vezes tendemos também a estereotipar as vítimas, não é? E vocês lembram que qualquer homem pode ser vítima, não é? Independentemente da sua crença religiosa, etnia, cultura, escolaridade, situação económica. E, portanto, dito isto, consegue o tipo de homens que aparecem na associação são pessoas, ou seja, é muito variado o perfil de... Sim, essa é uma segunda questão, porque normalmente nas formações, quando nos perguntam qual é que é o perfil da vítima, aquilo que estão a perguntar é possível colocar uns óculos que nos permitam ver quem é que é vítima e quem é que não é vítima? No fundo é isto. E eu costumo dizer que não. E se no início nós falávamos mais, elencávamos os sintomas ou as consequências, hoje em dia, antes de falar disso, eu mostro uma imagem que criámos, que basicamente é um homem a sorrir e por trás dele o mesmo homem, mas mais transparente, triste. Porque é isto que as pessoas não percebem. Os sobreviventes são os nossos amigos, estão no nosso dia-a-dia, são nossos familiares. E aquilo que muitas vezes as pessoas veem não representa a realidade interna desses homens. Ou seja, se calhar é o nosso melhor amigo que admiramos bastante porque é criativo, sociável, bem disposto, super assertivo, confiante e tudo mais, e depois vamos ver a realidade interna e ele sente-se como uma criança abandonada, isolado, deprimido, com perturbação de stress pós-traumático, com hipervigilância e ansiedade daquelas altíssimas disruptivas, mas que nós não temos acesso. Ou seja, aquilo que aquele homem sente não passa cá para fora. Até porque, regra geral, quando perguntamos a um homem como é que tu estás, a pergunta é se está tudo bem, não é? E no caso dos sobreviventes, dizer que não está tudo bem leva a uma outra pergunta, então o que é que se passa? E muitas vezes os sobreviventes não têm a segurança de saber como é que a outra pessoa vai reagir,
porque a outra pessoa também tem o seu universo de mitos e crenças e não sabe aquilo que a pessoa vai acreditar, vai responder, porque tem medo que a outra pessoa diga: então, mas tu foste abusado, também vais abusar, certamente. Ou então tu é que gostaste, tu é que quiseste, porque é que não paraste, porque é que não fugiste, porque é que só falaste agora? E a partilha é um ato de coragem e é um grande risco. É um grande risco, porque pode ser uma partilha que pode, por exemplo, por um lado, pode trazer as pessoas mais próximas, mas por outro lado pode afastar, pode mesmo ser o desencadeador para uma relação terminar, porque já sabemos, há reações que não são das mais positivas. Tem essa noção? Sim, e por isso é preciso sempre ter esse cuidado, e as pessoas têm que se aperceber que qualquer pessoa pode ter sido vítima de violência sexual, em que idade seja, e que o importante é que nós conseguimos criar um ambiente para que elas possam falar. Agora, como é que se vestem, como é que se comportam, ninguém sabe. Mas eu sei, por exemplo, dos dados que nós temos na Quebrar o Silêncio, posso dizer, por exemplo, que a média de idades em 2023 era 37 anos dos homens que chegaram até nós. Okay. Mas o mais jovem tinha 19. E o homem mais velho tinha 68 anos, ok? Para as pessoas perceberem que a média é a média, mas que existe. Claro. E lembro-me de um caso de um senhor com 77 anos que tinha sido abusado aos 5 anos e só partilhou connosco pela primeira vez aos 77. Significa que ele esteve 72 anos em silêncio. E as pessoas não percebem o que isto é. Significa que ele passou por toda a sua vida, fez a escolaridade, começou a trabalhar, teve 3 casamentos. Ele nunca sentiu segurança com ninguém da sua vida para partilhar esta história, e partilhou connosco pela primeira vez aos 77 anos. Pois. E as pessoas não entendem. E eu costumo dizer, quando falo com profissionais mais jovens ou com estudantes universitários, podia ser o vosso avô. Este senhor pode ser o vosso avô, que vocês adoram, com quem vocês partilham tempo, com quem vocês vão almoçar lá à casa, pode ser o vosso avô, e vocês não têm a mínima ideia. E é isto que as pessoas têm. As pessoas não percebem que qualquer pessoa, eu digo isto muitas vezes porque é verdade, qualquer homem pode ter sido abusado sexualmente. E nós temos homens que se calhar não fizeram nunca a escola, ou seja, tiveram 9º ano, se calhar, mas a maioria dos homens é licenciado. Temos homens com doutoramentos feitos, temos professores universitários, temos CEOs de empresas, temos pessoas conhecidas, e as pessoas muitas vezes não doutoramentos, sim, porque as pessoas têm aquela ideia. É como a violência doméstica, falando de outra forma de violência, que também se tem uma ideia que são só as famílias socioeconomicamente mais desfavoráveis. Há aquela ideia, por exemplo, e temos aquela ideia que um homem que foi abusado sexualmente vai ter a vida destruída. Vai se entregar ao álcool e às drogas, não é? Vai ter um ar super pesado, combalido, agressivo, violento, e esta não é a nossa realidade. Não, ou seja, atualmente estamos a apoiar 27 homens regularmente, portanto todas as semanas, em apoio psicológico, depois com o grupo são mais uns quantos, mais uns 15, e posso dizer que deste universo, atualmente não há nenhum homem que consuma drogas. Nem tinha problemas com álcool, não é? Mas esta ideia que o homem vitimado vai fundar as mágoas, o trauma no álcool e nas drogas ainda subsiste, é muito presente. E depois nós olhamos para os homens e não é isso que acontece, mas também é a questão da identificação ou não é? Eu nunca tomei drogas para lidar com o trauma. Será que eu sou diferente? Pronto, andamos sempre aqui. É uma coisa que os homens, eu acho que também acontece muito, é procurar as diferenças não que há em comum. Que é para muitas vezes não ter que lidar com a realidade, sim. Sim, é como se quiséssemos encaixar as pessoas em quadrados, sim. Não é? Como se não fôssemos todos diferentes. Estava a falar-me de que atendem individualmente e também em grupo. Como é que é para os homens essa experiência de partilha? Sabe porque é que pergunto isto? Sim. Provavelmente porque, lá está, se voltarmos atrás, e há a questão das ferramentas que os homens têm ou não é? As mulheres partilham muito mais, e depois entre homens pode ser mais fácil, mas também mais difícil, não sei. Diga-me. Sim, os grupos de ajuda mútua são um espaço que eu acho é transformativo. E é curioso, porque nós temos um grupo de homens, e ao contrário do que as pessoas pensam, o grupo de ajuda mútua não é onde vamos todos chorar e só ouvir falar de traumas. Antes, pelo contrário, é sempre numa perspectiva de para a frente, ou seja, de estratégias, de partilhas positivas. Não quer dizer que não se diga coisas pesadas, claro que se dizem, mas não é aquilo que as pessoas às vezes pensam, um carpir que nunca mais acaba. E no grupo é interessante porque normalmente há 2 tipos de homens, que são os que não partilham. Um não partilha
porque acha que a sua história foi de tal modo tão pesada, tão violenta, que vai ser muito pesada para os outros homens e para os próprios também, já agora. E também. E depois temos o outro homem que não partilha porque acha que a sua história foi tão pequena e tão insignificante por comparação que quase que é um crime partilhar, porque depois os outros vão achar que não há nada. E é curioso que estes dois homens com histórias que podem ser completamente diferentes, quando começam a partilhar, começam a compreender que têm mais em comum, que as consequências do trauma, independentemente das características da história de violência, as consequências do trauma realmente vão uni-los. A questão da baixa autoestima, a questão da hipervigilância, a questão dos flashbacks, dos pensamentos suicidas, da dificuldade da intimidade, da confiança, da sexualidade, da orientação, por aí fora, e percebem que depois há mais em comum do que propriamente aquilo que os afasta. E isso ajuda bastante, porque ainda ontem fizemos um grupo e eu vi um dos homens que agradeceu o outro e disse-lhe: obrigado por partilhar essa história, porque essa também é a minha história e eu pensava que estava sozinho. E isto é fantástico. Isto acontece, por exemplo, de um jovem para um homem com 60 anos, como de um homem casado para um solteiro, heterossexual para homossexual. Não há, ou melhor, o que há ali é o espaço em comum. Depois, o desafio que nós fazemos é realmente quem está no grupo que possa, se desejar, porque isso é facultativo, levar as informações que fazem sentido para o apoio psicológico que eles têm individual e trabalhar, porque não estão em grupo e podem dizer aquilo que querem. Normalmente nós não fazemos, nós na equipa não transportamos nem transferimos informações do grupo para o individual, porque cada homem tem direito a ter a sua narrativa independentemente do espaço. E pronto, e aqui nota-se um pouco as masculinidades a funcionarem, não é? Nomeadamente, por exemplo, no apoio psicológico individual, quando um homem normalmente chora, tem por hábito pedir desculpa por ter chorado. E nós dizemos que temos uma regra, que não é bem uma regra, mas é quase como se fosse, que é: na Quebrar o Silêncio ninguém pede desculpa por chorar. Se quiser pode agradecer por ter um espaço seguro para fazê-lo, mas ninguém pede desculpa por chorar, porque faz parte da natureza humana, portanto, se faz parte não deveríamos pedir desculpa. Mas notamos a resistência de: eu, enquanto homem, já deveria ter resolvido isto, eu, enquanto homem, deveria ser capaz de resolver sozinho. Portanto, este peso do que é ser homem está muito presente no apoio. É um obstáculo à procura de apoio, mas quando procura apoio também está presente no processo de recuperação do trauma. O que faz pensar, de facto, de todos os processos pelos quais passam, até quantas etapas tiveram que passar até chegarem lá, não é? Que se calhar são... Sim. Enfim, é difícil para qualquer... Também nas mulheres temos muitas vítimas, claro, que acabam por... É um processo muito doloroso e muito difícil e com circunstâncias várias, mas parece que nos homens, não, quer dizer, nós não vamos aqui qualificar quando, sim, é que é mais... Obviamente, claro, quando é que é mais violento, é trágico quando isto acontece a alguém, como é evidente, seja homem ou mulher, mas é como se... Não sei, porque estava a pensar não só o pedido de ajuda, como o tempo que leva até lá chegar, como o que isto diz do quão traumático é, como se houvesse uma coisa que torna ainda mais traumático este tipo de agressões, de abusos no caso dos homens. Não sei se me... Não quero que depois me venham dizer, porque não é toda essa ideia de que estamos a menosprezar nas mulheres de todo, não é? Nada. Pelo contrário. Eu acho que é importante, nós na Quebrar o Silêncio acreditamos em respostas especializadas. As mulheres, o trauma é trauma, ponto final. Aqui nós sabemos isso, não há um trauma para os homens, um trauma para as mulheres, trauma é trauma, mas nós sabemos que pela forma como os homens e as mulheres são socializados e de forma diferente da educação, que as mulheres podem reagir e gerir o trauma de uma forma que é diferente dos homens, não é? E aí nós sabemos que, sim, os homens, devido à sua educação, têm mais, ou melhor, partilham menos do que as mulheres, guardam mais para si, tendem, se calhar, a tentar depois, querem dar de volta também para a ajuda que tiveram, mas que sim, há especificidades e nós não podemos ignorar as especificidades, sejam elas de sexo, género, classe, grupo, não interessa. E é importante que as respostas sejam especializadas para que, quando alguém procura apoio, não se sinta perdido. E isso é importante, porque cada vez que há uma partida, por exemplo, nós sabemos, por exemplo, que às vezes, mesmo entre os homens heterossexuais e os homens homossexuais que procuram Quebrar o Silêncio, nós sentimos algumas diferenças, algumas especificidades que temos que ter em conta, não é? Por exemplo, um homem homossexual
que tenha, por exemplo, sido abusado por exemplo, numa festa de sexo, ou numa situação de chemsex, ou alguma coisa assim, pode e tem, por vezes, mais dificuldade em contar porque receia que os profissionais façam juízes de valor e vão moralizar que você meteu-se a jeito, o que é que você está à espera, se vai para uma festa de sexo e toma drogas, pronto. Mas não quer dizer que seja mais fácil para os homens heterossexuais. É tudo difícil. As pessoas não percebem que falar de trauma é extremamente difícil, até porque nunca sabemos como é que outra pessoa vai reagir, como é que um profissional, por exemplo, de saúde, por exemplo, ou um polícia vai reagir. Daí, a resposta especializada, não é? Nós garantimos aqui um espaço seguro. Há um estudo muito interessante do Reino Unido que trabalhava a Focus on Survivors e fez um inquérito a cerca de 400 e tal homens homens e mulheres que tinham sido abusados sexualmente e que procuraram diversos serviços de apoio, seja no hospital, seja polícia, seja várias respostas. E veio-se a perceber que os sítios onde sentiram que foram melhor atendidos e atendidas, ouvidos e respeitados e que acreditaram nas suas histórias, eram nas associações de apoio à vítima de doença sexual. Em último lugar estavam as urgências médicas, os serviços hospitalares, serviços sociais e polícia. Isto não quer dizer que estes profissionais não queiram saber. Simplesmente é que não há formação de especialidade em trauma e de violência sexual. Como é a nossa área e a nossa forma de intervenção, é natural. Se viesse alguém, por exemplo, de saúde, sei lá, oncológica, com o nosso apoio, nós também não iríamos dar um bom apoio a esta pessoa, como é óbvio. Portanto, aqui só para destacar que realmente quem trabalha com vítimas, e aqui estamos a falar de serviço social, saúde, psicologia, polícia e afins, devia ter na sua formação inicial conteúdos relacionados com trauma e violência sexual para que pudessem receber melhor estas pessoas e encaminhar e tudo mais. Pronto, isto só para dizer que realmente é um tema bastante complexo e que felizmente há cada vez mais conhecimento, mas nós temos que ir às especificidades, não é? E os homens, nós sabemos, não partilham, não falam. A grande maioria dos homens que procuram o nosso apoio é a primeira vez que falam destas experiências. É a primeira vez que falam com alguém, é a primeira vez que estão a reconhecer para eles. Depois temos alguns homens que, por exemplo, que partilharam no contexto da saúde e que foram muito mal recebidos, ou seja, alguém que lhes diz isto agora não importa porque já passou há 20 anos, foque-se agora no presente, foque-se na sua vida, na sua família, no trabalho. Isso nem sequer foi uma violação a sério, não foi uma violação das graves. Pronto, há uma desvalorização, às vezes até com boas intenções, que é do género, não se preocupa agora com isso, já passou há muito tempo, mas as pessoas não têm a noção de que o trauma pode ter acontecido há 30 anos, mas continua presente. Os efeitos estão presentes ficará para sempre, não é? Pode ter depois, com ajuda, exato, ter-se mais qualidade de vida. Porque a questão do para sempre, às vezes as pessoas ficam assustadas, não é? Não é bem para sempre porque nós temos de resolver o trauma, não é? Mas se a pessoa não tiver, se calhar, um apoio especializado, pode demorar mais tempo e perdurar pela sua vida. Mas que nós tendemos sempre a passar esta mensagem otimista e esperançosa de que o trauma é resolvível, pode ser ultrapassado e que nós estamos aqui para ajudar a fazê-lo. Faz parte da história, mas não é uma coisa que necessariamente condiciona ou é uma fatalidade no sentido em que vai condicionar a vida toda da pessoa, não é? Só uma nota a propósito dos profissionais de saúde. Estava aqui a pensar que se mais uma vez, enfim, para além das questões de baixa literacia em questões de doença mental, vítimas de trauma, etc., apesar de tudo, nós temos atualmente, nomeadamente nos hospitais, uma maior atenção a, vamos supor, uma mulher chega ao hospital com uma marca qualquer ou com algum tipo de comportamento que possa indiciar que possa ter havido ali violência. Portanto, estou a presumir, não sei, não conheço nenhum, mas não me surpreenderia se também aí houvesse... Portanto, os profissionais estarem menos despertos, não colocarem sequer a hipótese de aquela pessoa que está ali à frente, um rapaz ou um homem, também estar numa situação destas e não fazer parte quase de... Mas não sei se isto corresponde à realidade. Nós damos muita formação na área da saúde e eu costumo dizer que cada profissional faz o melhor que pode com aquilo que tem, não é? É extremamente difícil para, se calhar, num contexto hospitalar,
em que, por exemplo, uma triagem em que as pessoas, há um entra e sai muito grande, as pessoas estão divididas por uma cortina em que se ouve tudo, ter a privacidade, por exemplo, para alguém falar de uma coisa se calhar um pouco mais sensível ou mais do foro privado. E eu costumo sempre dizer isto não é nunca um ataque, é simplesmente, é por isso que nós damos formação. Mas, por exemplo, ainda há uns anos, e lembro que o público fez este trabalho, acho que foi um exclusivo do público, nós tivemos um jovem que foi violado no contexto do trabalho e que esteve 8 horas nas urgências hospitalares sem ser atendido. E não foi ativada a medicina legal, não fizeram uma perícia, foi só mesmo às 2 e tal da manhã ou 3 da manhã, porque foi acompanhado com a mãe, que a mãe se passou naturalmente e que tomaram atenção e depois já não havia perícia, tiveram que vir no dia seguinte, foi assim. E isto não quer dizer que aconteça com mulheres, também claro, não é por aí. Claro. É só, não devia acontecer com ninguém, ponto. E nós damos esta formação para profissionais de saúde que muitas vezes não sabem como reagir. Não sabem como reagir, por exemplo, quando alguém, por exemplo, numa consulta de planeamento familiar, e perguntam quando é que foi a sua primeira vez? E a pessoa diz, aos 5 anos com o meu tio. E as pessoas não sabem como reagir. Muitas não sabem identificar isto como uma história de violência sexual. Ponto. Quem sabe, não sabe como reagir, porque ficam atrapalhadas, não sabem se vão falar diretamente, se registram só no processo, mas depois não devolvem. Não há procedimentos para como agir. E então nós vamos e fazemos roleplay para que possam espalhar-se, entre aspas, no roleplay, mas nunca com alguém. Porque nós temos ainda casos de profissionais que nos dizem, se um homem me dissesse que foi violado por uma mulher, eu ria-me na cara, não é? E isto pode parecer grave, e é, mas eu costumo dizer, é a pessoa que falou. As outras pessoas que não falaram, me preocupa mais. E eu costumo sempre agradecer, porque acho que é importante, porque aquela pessoa teve a coragem de dizer algo que pode até parecer super desadequado, mas que ao menos tem a oportunidade de ali podemos conversar sobre isso, porque eu, neste caso concreto, eu perguntei, e se uma mulher fosse violada por um homem, também se ria? E a pessoa percebeu logo, não, jamais. Ok, se jamais iria rir na cara de uma mulher sobrevivente, então vamos fazer o mesmo para um sobrevivente homem. E nesses momentos de formação trabalhamos muito como é que os homens podem partilhar, em que momentos é que podem partilhar, e o que se deve fazer e o que não se deve dizer e também nesses momentos, para que possam depois fazer uma boa recepção da partilha, porque nós sabemos muitas vezes que um homem pode demorar mais de 20 anos a procurar apoio, a partilhar a sua história, e se a partilha não for positiva, se houver ali alguém que vacila, alguém que duvida, pode devolver o homem ao silêncio, e muitas vezes pode ser mais uns anos, ou não ser mais. Não? Ou nunca, não é? Sim. Quando há pouco referi, a propósito até das experiências de trabalho em grupo, que muitos homens, que era importante para muitos homens perceberem que não estavam sós e que havia ali pontos coincidentes, não há cabeça necessariamente na história, embora também imagino que aconteça, mas sobretudo em termos até das consequências. Consegue dizer-me se há assim umas consequências mais típicas ou mais transversais? Porque a mim vem-me à cabeça questões como, sei lá, se calhar são as mais óbvias, não é? Questões de doença mental, vivência da sexualidade, formação de identidade, enfim. Sobretudo quando estamos a falar, são questões diferentes de rapazes, não é? Que ainda... Há muitas consequências que eu acho que são comuns. Eu costumo dizer que, por exemplo, este trauma de violência sexual destrói a autoestima. Seja na infância ou na idade adulta, destrói a autoestima. Mesmo que para as outras pessoas não percebam que aquela pessoa tem zero autoestima. As questões de como vão viver a sua intimidade, a questão das relações também. Porque, por exemplo, se alguém que era uma pessoa próxima, um pai, a mãe, um irmão, uma irmã, um professor, quem quer que seja, mas alguém próximo, que tem alguma responsabilidade e uma relação de proteção e afetiva, faz algo tão mau, digamos assim, à criança ou à pessoa, então o que é que essa pessoa depois pode esperar das outras? Porque se alguém que se aproximou fez-lhe aquilo, então qualquer pessoa que se aproxima pode repetir. Então se calhar pode começar a ter comportamentos de evitamento, não é? E isto, quando as pessoas eu digo evitamento, não é que a pessoa não saia de casa. A pessoa pode ir a festas, pode ser uma pessoa extremamente amigável e sociável com os outros, mas a forma como se entrega, a forma como vai se relacionar, há sempre ali um momento em que a pessoa não dá mais. E isto as pessoas não têm muita noção, mas os sobreviventes sabem que não. E dizem muitas vezes, eu sinto que estou a mentir nas relações porque eu nunca dou tudo.
E este não dar tudo não é porque não querem, é uma questão de sobrevivência. Porque no passado aconteceu o que aconteceu. A nível da intimidade também. Porque a intimidade é um espaço muito próximo. Pronto, esta proximidade também no passado. Porque eu costumo dizer, para as pessoas também perceberem um pouquinho, alguém que tenha um acidente de carro e que seja uma experiência traumática, se calhar para algumas pessoas podem não voltar a andar de carro. Não pegam o carro, nunca mais voltam a andar de carro, não é? Isto só para facilitar a explicação. Sim, mas... E eu costumo dizer, quando o carro é o nosso corpo, quando o carro é a nossa relação com os outros, como é que nós fazemos para não voltar a entrar no carro? É complicado, porque é o nosso próprio corpo que foi o espaço físico do trauma. Portanto, um toque pode ser desencadeador. E para as pessoas perceberem, e que realmente depois nós temos aqui homens que não sabem navegar a sua sexualidade, temos a normalização de alguns atos, por exemplo, a pornografia também é arma e uma estratégia para manipular as crianças e as vítimas. Depois temos aqui também os pensamentos suicidas, que é outro tabu dentro deste tabu, que é muito comum. A ansiedade é disruptiva, e eu sei que quando falo disto parece que estou a generalizar, porque as pessoas muitas vezes dizem, mas eu também sinto isso. Mas a verdade é que, e aqui um momento mais leve, nos grupos de ajuda mútua, quando nós falamos de ansiedade, nós falamos de muitas experiências e damos este exemplo em que todos os homens se riem, porque toda a gente se revê neste papel, que é, se um colega às 6 da tarde, antes de sair, diz para um sobrevivente, amanhã preciso falar contigo sem falta, este homem já não vai dormir até lá no dia seguinte. Vai começar os pensamentos ruminativos, vai começar a ruminar o que é que aconteceu, o que é que vai acontecer. Vou ser despedido, vai haver confronto, vai haver conflito, o que é que será que eu disse? Vai ver pensamentos muito catastróficos, sim, não é? Para catastrofizar, sim. Vai ler os e-mails todos que trocou, as mensagens, e no dia seguinte o colega vai dizer algo como, por exemplo, olha, o X faz anos, queres entrar na prenda de aniversário, estamos aqui a juntar, e não era nada do mundo, mas internamente pode representar logo ali uma crise de ansiedade que as pessoas não têm mesmo noção. E isto é interessante. A hipervigilância é outra das consequências que muitas vezes as pessoas não têm noção, que é, por exemplo, nós temos homens que nos dizem, eu não me sento numa sala se estiver de costas para uma porta, tenho que estar de frente para a porta. Homens que dizem, eu não entro num carro se não for eu a conduzir, ou eu não entro no elevador com pessoas estranhas, eu se for numas escadas rolantes tenho que deixar passar à minha frente, eu quando vou à casa de alguém pela primeira vez peço logo para ir à casa de banho, porque assim eu sei onde é que fica a cozinha, o quarto, a sala, e se precisar de fugir eu já sei como é que... Pronto, isso são tudo questões. Estão sempre em alerta. Sempre em alerta. E é claro, quando uma pessoa está sempre em alerta, ou seja, isto não é uma pessoa que está ativamente em alerta, é o cérebro que não descansa e que está sempre... É como se fosse um detector de fumo que está estragado, no fundo está a trabalhar 1000 a hora. E é claro que uma pessoa não vai descansar, não vai dormir bem. E se nós, quando não dormimos bem uma noite ou duas, já passamos assim uns dias mais irritáveis, a nossa janela de tolerância diminui bastante. Exato. Agora imaginar o que acontece com um homem quando não consegue dormir, porque quando dorme está mais vulnerável, quando dorme os pensamentos vêm, os sonhos vêm, os pesadelos vêm, não é? E o que é que isto significa? É claro que vamos buscar as masculinidades, vamos perguntar como é que está tudo bem, não é? Uhum. E aqui isso é perceber que... e outra consequência que eu acho que é interessante, porque às vezes as pessoas pensam sempre que é o álcool e as drogas, as consequências. Exato, como referi há pouco. E vão buscando aqui as masculinidades, nunca ninguém... se calhar pensa, e tenho que dizer isto com muito cuidado, se calhar com um homem que trabalha 10, 12 horas por dia, também pode ser uma estratégia para lidar com o trauma, para lidar com uma consequência. Sim, uma pessoa que trabalha muito, aliás, em geral, e acaba por se aplicar mais, é um workaholic. Sim, exatamente. Aquilo quantas vezes é um sintoma, não é? Mas na perspectiva dos homens, ainda é valorizado que o homem trabalhe muito, porque é esperado, não é? E que porque vai providenciar à família. Só que isto é uma faca dos gumes. Porquê? Porque quanto mais trabalha, mais horas dedica. Pronto, não pode-se baixar esse limiar, esse trabalho, e depois se houver uma promoção, provavelmente quem trabalha mais vai ser mais promovido, e quanto mais promovido, mais trabalha. E então é curioso, e eu costumo sempre dizer isto nas formações, por favor, e para quem está a ouvir, não vão agora diagnosticar nenhum homem, todos os homens que conhecem que trabalham 10, 8, 9, 10 horas, o que quer que seja por dia, como potenciais vítimas de violência sexual. O que eu quero só dizer é que há estratégias de sobrevivência que são vistas como tal, o álcool e a droga, que as pessoas pensam logo, mas outras estratégias de sobrevivência que as pessoas não veem como tal e que até são valorizadas
Sim, há um reforço até desse tipo de comportamentos, não é? Há pouco faltou-me, embora o vosso foco sejam evidentemente as vítimas, não lhe perguntei se é possível fazer um retrato dos agressores. Eu não gosto muito de falar de perfis, mas posso dizer aquilo que há em comum. Retrato até mais de... É como dizia, não é? Da mesma forma que as vítimas não têm aquilo escrito na cara, mas sim, em termos, sei lá, daquilo que são as não sei, contextos, vivências... Mas há coisas que eu gosto de dizer para deixar bem claro. Os abusadores são as pessoas que nós gostamos também, ponto final. Isto porque as pessoas às vezes pensam que os abusadores são uns monstros, e esta categorização, catalogar os abusadores como monstros, desumaniza. E é mais confortável às vezes gerir se pensarmos que são umas pessoas que estão à parte. Não é a realidade. Ou seja, se nós formos ver quem abusou, e basta só olhar assim pelos títulos dos jornais, é o pai que abusou da filha, o professor que abusou do aluno, o tio, o avô. São pessoas próximas, antes de mais. São pessoas com relação familiar, muitas vezes, e são as pessoas do nosso dia-a-dia. Portanto, este pai estava casado com uma mulher. Portanto, para esta mulher, a narrativa é o marido. Se calhar o amor da sua vida, não é? E do nada percebe que então é o dito, entre aspas, monstro. E isso que eu gosto de explicar às pessoas, que normalmente os abusadores são pessoas muito bem integradas socialmente, com família, com um bom trabalho, não têm aquilo que as pessoas às vezes esperam, um ar asqueroso, nojento, repulsivo, repugnante, e que tenham na testa a dizer abusador de crianças. Não diz. São aquelas pessoas que conquistam-nos a nós, pessoas adultas, para que nós não olhemos para aqueles homens, na maioria homens, mas também há mulheres, claro, como pessoas potencialmente perigosas, para que quando eles interagem com crianças não haja qualquer suspeita. Pronto, esta é a realidade. E na maioria dos casos são da família, acontece no seio familiar, e quando não é no seio familiar, são pessoas próximas, pode ser um vizinho, um amigo de família, um professor, uns padres, como agora vimos muito recentemente cá em Portugal, um motorista de autocarro que conhece a rotina da criança, um funcionário da escola que também conhece a vida da criança. Portanto, mas normalmente há alguém um treinador de futebol, que é uma coisa que eu ainda sei como é que em Portugal não se fala dos abusos sexuais na área do desporto, mas pronto. Não, só existe nos outros países. Nos outros países, é como na igreja, só acontecia nos outros países. Portugal era o oásis, era a exceção. Exatamente. E o desporto ainda não percebo como é que ainda não surgiu. Nenhum caso e também o que aconteceu com a igreja. Mas são pessoas, nós temos treinadores que têm a obrigação de, por exemplo, de apresentar o registro criminal e que não apresentam. A entidade que os emprega não pede. Temos treinadores que vão buscar jovens a casa e dão boleia no seu carro particular. E eu costumo dizer aos pais, mas mesmo assim, não vamos falar de abuso sexual, vamos só falar, só houver um acidente. Não há seguro, porque o seguro normalmente está atribuído à carrinha, ou da escola, ou do clube desportivo. Por que razão é que ele há de dar boleia a um jovem e não dá aos outros todos? O que é que eu falo durante esses 15 minutos de carro? Porque é que um treinador diz que leva o grupo todo, por exemplo, ao cinema para criarem bonding, deixa eu ver agora, espero em português não falhou, sim, mas depois na verdade não é o grupo todo, são só 3 ou 4. Porque é que um treinador há de ter um WhatsApp com os jovens todos no WhatsApp e porque é que há de enviar mensagens privadas para cada um deles? Porque é que não manda para os pais a dizer alterou-se o horário das 4, agora é às 5? E porquê é que manda mensagens para estes jovens e depois elas desaparecem porque têm aquele limite de tempo? E as pessoas não questionam, não é? Não questionam. E eu acho isso importante, não é? Pronto, eu já não sei, dispersei-me, mas era o perfil. Sim, era a propósito do perfil. Normalmente são pessoas que nós confiamos e gostamos. E acho que esta é que é. São pessoas que conquistam a nossa confiança, a confiança das vítimas, das famílias, para poderem agir de forma que passe fora do radar. E que podem depois ter histórias prévias ou não, porque eu sei que tem essa preocupação de não colar uma coisa à outra, histórias prévias de abuso, deles próprios terem sido vítimas. Alguns abusadores podem ter sido vítimas, mas não há uma correlação. Mas não há uma regulação, ou seja, uma vítima não se torna abusadora, isso é importante. É importante porque muitos homens não partilham as suas histórias de abuso exatamente por isso, porque têm receio que as pessoas achem que eles sejam abusadores. E muitos homens que já têm filhos e filhas não querem que as pessoas pensem que vão abusar dos filhos e das filhas, quando pelo contrário, muitos destes homens que foram abusados sexualmente e que são pais, acabam por ser muito mais protetores das crianças, protegê-las mais, por não querem que os filhos ou as filhas passem por aquilo que eles também passaram. Portanto, e muitas vezes isso faz com que eles sejam mais presentes e mais atentos a determinadas coisas. Terminamos a nossa conversa e pegando naquilo que dizia de ser importante passar-se uma mensagem de que
passar por uma experiência destas não significa necessariamente uma vida de infelicidade e de sofrimento. Podem ser vidas ricas e plenas. Que transformações é que sente nestes homens que vos pedem ajuda? Sim, nós temos homens que muitas vezes nos dizem que eu passei a viver. Isto é fantástico. Eu passei a conseguir desfrutar da companhia da minha família, dos meus filhos. Acordei para a vida, no fundo. Porque temos homens que estavam, muitas vezes, não quero generalizar, claro, mas temos homens que nos procuram num estado de tanto sofrimento, tanta dor, que estavam bloqueados a muitas coisas, estavam fechados às relações humanas, porque isso havia o risco de haver um perigo. Uma vulnerabilidade emocional também, não é? E há sempre aquela ideia de perigo, porque o cérebro, lá está o estado de hipervigilância, cada vez que alguém se aproxima, há um alerta a dizer, amigo, calma aí, porque no passado já aconteceu isto, portanto é melhor afastar. E depois no final temos homens que dizem que eu agora sinto-me bem comigo próprio, gosto de estar com as pessoas, desbloqueei uma série de questões, ou seja, claro que isto não é fácil, não é? Porque temos homens que nos dizem isto é como fazer arqueologia, mas a arqueologia está no meu corpo, é despedaçar o meu corpo, é dilacerar o meu corpo, mas no fim vêm as diferenças. Já homens dizem, não sabia, por exemplo, em 6 meses a diferença, se eu falasse para mim próprio há 6 meses, eu não iria acreditar que tinha havido tal transformação. Era possível fazer 6 meses, esse caminho. 1 ano, 2 anos. Pronto, isso é muito importante. E é das mensagens que eu gosto de passar é que há esperança pós-trauma, não é? É o crescimento pós-traumático, viver a vida. E eu lembro de um homem que já com 50 e muitos anos que dizia, eu parece que estou a crescer outra vez, eu parece que nasci agora e que estou a passar os meus primeiros anos de infância e de adolescência, porque eu agora quero sair, não quero parar em casa, quero aproveitar tudo aquilo que não aproveitei durante a minha vida. Obrigada, Ângelo. Obrigado eu. Foi uma conversa ótima, ainda que nem sempre fácil, como é evidente. Na próxima semana há mais um episódio para acompanhar. Não deixe de nos seguir nas plataformas habituais, partilhar, avaliar e comentar. Até para a semana. Este episódio foi editado por Afonso Pinto, com música de Ana Marques Maia e coordenação de Patrícia Jesus.